O ministério infantil não é um ministério visado. Talvez você pense, ai Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. Jeremias também pensou assim, não é? Ele falou, eu sou só uma criança. E o que Deus falou para ele? Não tenha medo, eu estou com você. Não diga que você é muito jovem. Eu coloco as palavras na sua boca. Eu te dou autoridade para ir às nações. E é isso que Deus falou comigo e é isso que Deus fala para você. Não tenha medo, eu estou com você. Eu queria te dizer que o que você faz por uma criança tem valor eterno. O que você faz por uma criança se repercute em uma geração, em outra geração, em outra e assim sucessivamente. Por isso Deus fala sobre a importância de ensinar as crianças. Em Deuteronômio 6, quando ele fala acerca do amor dele, ele dá um grande mandamento para os pais ensinarem os seus filhos, ensinarem as crianças, para que ensinem os seus filhos, para que ensinem os seus netos, e assim a palavra chegue e alcance gerações. Isso é muito forte, irmãos. Em Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mais tarde não se desvie deles. E isso é tão forte que até o inimigo das nossas almas sabe disso. Ele usa diferentes artimanhas, diferentes estratégias para investir numa geração cética e descrente do poder de Deus. E o que nós como igreja temos feito sobre isso? Há algum tempo atrás, minha prima de 9, 10 anos estava na casa da minha mãe estava falando alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus. Daí ela virou para minha mãe e falou assim, tia, quem é Deus? Quem é Jesus? E eu fiquei pensando, minha prima, tão perto de mim, será que os pais dela nunca falaram de Deus, nunca falaram de Jesus? Eu não acredito nisso. É muito triste isso, irmãos. Muitas vezes as crianças são negligenciadas, as crianças são vistas só como crianças que dão trabalho, crianças que não entendem, crianças que não têm pecado, tudo teoria, fora, nada disso está escrito na Bíblia, e elas estão se perdendo. E desse jeito, muitas crianças perecem e crescem sem conhecer a Jesus. Muitas crianças nunca ouviram falar de Jesus. E na Bíblia fala todo o tempo, Deus adverte na sua palavra, fale, ensine, e o que você tem ensinado às crianças? Como você tem visto as crianças ao seu redor? Como você tem visto as crianças da sua igreja, as crianças da sua família, as crianças da sua comunidade? O que você tem feito por elas? Será que elas são invisíveis? Eu estava sentada no sofá e parei para assistir um filme, passando na lista de canais, e eu escolhi lá um filme que se chama Caminho da Floresta. E esse filme, ele reconta a história de contos de fadas da Disney de uma forma moderna, e entre eles tem a Chapeuzinho Vermelho, tem João Pé de Feijão, tem Cinderela, Rapunzel. Poderia citar várias coisas sobre esse filme, bruxaria, espiritismo, traição. Acreditem, no filme o príncipe encantado trai a Cinderela. Similaridade com as coisas da Bíblia, isso sempre acontece. No caso desse filme, o menino João, ele mata uma giganta apenas com uma pedrinha. Conhecem uma história parecida na Bíblia? Ou será que é uma história original e o filme conta uma história parecida? Pois é, o filme, ele trata-se de um musical. Então, ele, através da música, ele vai ensinando, ele vai falando e vai recontando as histórias. Interessantíssimo você analisar a letra de cada música. Você vê como é tendenciosa e como é maldosa. O que mais me chamou a atenção foi o final do filme. Que o protagonista do filme, o homem, com o seu bebê, o seu filho no colo, ele ouve a sua esposa já morta, né, no caso era o espírito, cantando para ele que ele devia ensinar o que sabia às crianças. E aí ele começa, era uma vez uma bruxa e blá 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 blá, e aí duas crianças se sentam aos pés dele. No caso do filme era a Chapeuzinho Vermelho e João Pé de Feijão. O que eu queria dizer com isso? Eu fiquei perplexa, eu fiquei arrepiada quando vi isso. Eu tive que parar,
voltar ao filme várias vezes para escrever a letra na minha agenda daquela canção. E eu vou dizer para você agora o que estava escrito, inclusive eu vou ler aqui no celular porque eu fiz um post no Facebook, compartilhei em vários grupos de Ministério Infantil e na minha lista de amigos no WhatsApp, e eu vou passar aqui agora para você. A letra da música é o seguinte: mantenha-o iluminado, deixe que veja o brilho, as coisas darão certo, conte o que sabe, cuidado com o que diz, as crianças ouvirão, cuidado com o que faz, as crianças verão e aprenderão, guia-as pelo caminho, as crianças brilharão. As crianças olharão para você querendo saber o que caminho escolher, para saber o que serão. Cuidado antes de dizer escute-me, as crianças escutarão. Cuidado com os desejos que faz, cuidado com o caminho que elas escolhem. Desejos se realizam a um custo. Cuidado com o feitiço que lança não só nas crianças. O feitiço pode durar muito mais do que imaginar e se voltar contra você. Cuidado com a fábula que conta esse feitiço. As crianças escutarão. Gente, eu chego a ficar arrepiada com tal letra dessa música. Você percebe a sutileza? Não sei nem se seria uma sutileza, né? Porque é tão clara, tão explícita. Conte às crianças. Deus, ele fala isso na sua palavra, conte às crianças. Em diversas passagens bíblicas ele fala, conte às crianças, fale às crianças, ensine às crianças. O que você fala, o que você ensina tem valor eterno. Quando você ganha uma criança para Cristo, você não só ganha uma alma, você ganha uma vida inteira para Jesus. Qual é o lugar da criança na igreja? O que você, como ministro de crianças, como professor, como líder, como pai, como pastor, tem feito pelas crianças? A igreja sofre com isso. Sim, criança também é igreja. A criança faz parte do corpo de Cristo. Ela está ali, o que nós temos feito por elas. Ensine às crianças a sua verdade única e absoluta. E muitas vezes a criança na salinha está na salinha para pintar, está na salinha para passar tempo. Tiram a criança da igreja só para não atrapalhar. É muito triste ver o cenário das igrejas hoje. Algumas igrejas com excelente estrutura, excelente recurso, bastante material, mas faltando o quê? Mão de obra. Faltando obreiros, faltando pessoas que tenham um chamado, a vocação, que vistam a camisa para estar ali na frente desse ministério. Falta o quê? Falta a visão. Outras igrejas com pessoas, com uma equipe boa para trabalhar, líderes que realmente receberam o chamado, mas falta recurso financeiro, falta material, a estrutura totalmente precária, e não por falta de recurso financeiro mesmo, porque a igreja é carente, mas porque a criança não é prioridade mesmo. Falta o quê? Falta a visão. Bem, os problemas são muitos, são recorrentes, não acontecem só na sua igreja, acontecem em várias igrejas, mas tudo muda quando você muda, quando você se dispõe e se coloca como agente de transformação, como você ouve seu chamado e atende. E Deus tem levantado você para uma boa obra. E não é à toa que você está aqui, até agora, assistindo esse vídeo. Porque esse assunto te interessa, esse assunto te move, esse assunto te impulsiona, faz parte de você, é sua missão. Há alguns anos, Deus tem me levantado para ensinar, para transmitir a visão para líderes e ministras de crianças sobre a urgência desse ministério. E eu digo isso porque desde quando eu passei a andar com os meus pares, ou seja, com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão que eu, que falavam a mesma língua que eu me esqueci simplesmente das outras pessoas. E eu descobri que tem muita gente que ainda não abriu os olhos para a importância de um trabalho sério com crianças, para a importância de ter palavra, de ministrar vida, de ministrar cura, porque as crianças estão sofrendo. Eu digo mais, as crianças estão morrendo nas mãos de Satanás. E por isso, eu estou aqui para compartilhar essa visão. Eu quero dizer para você, não tenha medo.
quando você se dispõe para fazer a obra do Senhor e quando você prioriza Deus, Ele envia os recursos. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar para você lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então clame a Deus. Deus, Ele vai responder. Quantas e quantas vezes Deus já me respondeu? E é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. E Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, grandes coisas no seu ministério, você vai ver. Eu espero que em nome de Jesus essa palavra tenha alcançado o seu coração, que através desse vídeo e de outros que farei, eu possa contribuir de alguma forma para a sua caminhada ministerial. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe o vídeo, compartilhe a visão. Se você quiser saber quando serão os próximos vídeos, inscreva-se no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.